De que você tem medo? Você já teve a oportunidade de ficar assim cara a cara com cada um deles? Você consegue diferenciar a fala de cada um? Ou seja, o argumento que cada medo utiliza para te convencer a não fazer alguma coisa que você está pensando ou que você está afim? E você consegue diferenciar qual é aquele medo amigo que na verdade funciona como um conselheiro para que você não se coloque em alguma enrascada desnecessariamente, daquele medo chato que é um freio de mão? Você, acho que todo mundo que está aqui nesse planeta tem um medo, tem um conjunto de medos. É como se fosse uma espécie de mala que a gente carrega para cima e para baixo. Alguns têm uma mala grande, pesada, outros têm uma nécessaire. Acho que um dos objetivos que cada um de nós temos é fazer com que essa mala fique cada vez mais leve, para que a gente fique cada vez mais livre e possa andar cada vez mais confortável. O medo não é necessariamente uma coisa ruim, é uma emoção natural e inerente, extraordinária. É o medo que faz com que a gente não chegue muito perto de um precipício. É o medo que faz com que a gente recue diante de um mar bastante agitado. É o medo que faz a gente perceber que tem alguma coisa errada na fala daquela pessoa, porque o que ela está dizendo parece não combinar com o que ela está passando e com as ações que ela está fazendo. Então o medo é um conselheiro incrível e foi graças a ele que a gente é um sucesso como espécie, né? Ele nos protegeu e nos protege ao longo de tantos anos e de tantos séculos. E ele é tão eficiente porque a gente, mesmo quando a gente não consegue perceber, ele automaticamente já deu um sinal. Isso funciona como um alerta, como uma sirene. À medida que um dos nossos 5 sentidos perceba qualquer sinal de ameaça ou de perigo, é como se uma sirene tocasse aqui dentro e um exército se preparasse para fugir ou para lutar. E esse exército é tão rápido que num piscar de olhos a gente se transforma numa espécie de super-homem, com uma capacidade grande de ver, de perceber, de correr. Então, o medo é uma tecnologia de ponta, super eficiente. Mas a gente sabe que tem aquele medo ruim, aquele medo que necessariamente não é de uma coisa concreta como um precipício, ou de ondas muito grandes onde a gente pode se afogar, ou de animais peçonhentos. Existem medos que não são muito claros, são mais subjetivos. A gente tem os medos, os grandes medos como humanidade, né? A gente tem medo, por exemplo, de terremoto, isso é uma coisa ancestral. A gente tem medo da fome, a gente tem medo de ficar doente, da peste. E esse medo, ele fica aqui como uma espécie de fotografia desbotada, nos lembrando que, olha, a humanidade já passou por uma série de percalços e é bom a gente ficar ligado. Nós temos também os nossos medos familiares, aqueles que vêm com os nossos ancestrais, com o nosso tataravô, com o bisavô, e dependendo da história de cada família, a gente também carrega. Eu venho de uma família de imigrantes e o fato de eu ter essa característica faz com que eu tenha um conjunto de medos próprio das experiências que eles vivenciaram. Além de eu carregar o material genético, eu também carrego esse conjunto de medos, que pode, por exemplo, estar relacionado a não ter grana, não ter um trabalho, ou de não dar certo num país diferente. Além dos medos da humanidade, dos medos da família, a gente tem os nossos medos sob medida. E aí cada um tem o seu conjunto. Esses medos normalmente são forjados, são criados desde quando a gente é muito pequeno. Eu, por exemplo, tenho um medo que é o seguinte, ele está ficando cada vez mais brando, mas é um medo que me persegue. Eu tenho medo de me expor. Isso é uma coisa paradoxal porque eu sou professora. Eu sou professora há mais de 20 anos e sempre precisei me expor. Mas para mim fazer vídeos como esse é um sofrimento. Existe uma voz que fica sempre me dizendo:
você conjugou errado. Essa frase poderia ter sido melhor dita. As suas mãos parecem estabanadas. Isso que você disse talvez não possa ser tão interessante. E eu só fui reconhecer esse medo e olhar para ele de forma muito clara quando em meditação eu percebi a raiz dele. No início, eu percebia só um desconforto. Quando eu tinha que dar uma palestra ou quando eu tinha que fazer alguma coisa muito diferente, onde haveria uma plateia grande, havia sempre um sentimento de desconforto. E como a gente não quer se sentir desconfortável, muitas vezes eu neguei. E disse, não vou fazer isso agora, não estou preparada, não preciso. Até que um dia, em meditação, eu me vi perto dos meus 7, 8 anos, com uma roupinha, numa apresentação de teatro. E assim que eu subi no palco, eu não sei o que aconteceu, mas os meus olhos foram para 3 ou 4 meninas da minha sala que riam e cochichavam. Dentro da minha cabecinha de 7 anos, elas riam e cochichavam de mim. E dentro da minha imaginação elas diziam, nossa, mas como ela tá estranha, como ela tá ridícula, mas como essa roupa é feia. Eu não lembrava dessa memória, mas ela ficou ali, tempos e muito tempo. E só por volta dos meus 30 anos eu consegui olhar nos olhos desse medo. Então eu vi que a raiz dele tinha nascido lá, na minha infância, e que ele se apresentava sempre com uma fala muito formal e com um tom de aconselhamento que dizia, acho melhor você não fazer isso, acho melhor você não se expor, acho melhor você não se colocar. E no início eu acreditava no danado e recuava, agradecendo pelo meu bom conselheiro. Quando eu consegui olhar para ele e perceber os limites, as nuances, a voz dele começou a me ficar familiar. E sempre que eu percebo ele chegando, eu avanço, eu atravesso. O medo, para mim, virou cortinas. Alguns medos são cortinas espessas, que eu não sei o que tem do outro lado. Outros viraram uma espécie de voal. Eu sei que eles estão ali, mas eu atravesso. E você? Quais os medos que você tem que te impedem de ter mais liberdade, de ter mais mobilidade, de realizar, de se expor, de tentar, de experienciar, de se colocar mais? Você consegue identificar claramente qual é a natureza de cada um? E você está disposto a atravessar? Porque não é um embate, não é um combate, é simplesmente atravessar. É tempo de liberdade. Eu acho que hoje é um belo dia para refletir sobre isso. O que você tem para descobrir? E você está disposto a avançar?